Olá, bem-vindos! Estamos de volta para mais uma aula do Excel 2007. Nessa aula nós vamos começar a trabalhar com funções. Uma função é uma fórmula pré-definida que já vem basicamente pronta e você só entra com os endereços do que você quer calcular. Então as funções elas se dividem em diversas categorias. Nós temos as funções estatísticas, nós temos as matemáticas, função de texto, data e hora, tem uma porção científica, tem uma porção de funções que vocês podem estar usando. Nós vamos trabalhar com algumas, não vamos trabalhar com todas, porque são muitas e tem muitas funções que são bem específicas para uma determinada área. Então, se você não conhecer daquela área, por exemplo, tem umas funções para calcular juro. Se você não souber certinho como funciona o juro, você não vai conseguir usar a função, porque você não sabe como deve proceder para que ela funcione. Então, tem diversas funções e nós vamos estar trabalhando com várias delas agora. Para começar, nós vamos começar com as funções estatísticas. Essas funções nós vamos estar utilizando o conte num, o conte valores, o máximo, o mínimo, a média. A forma de usar as funções é sempre a mesma. Então, eu vou abrir uma planilha aqui para que a gente possa estar usando essas funções. Deixa eu ver essa planilha estoque, o que eu tenho aqui nela. Dá para a gente usar algumas funções aqui. Então, eu tenho aqui alguns componentes do computador, o código e a quantidade, o estoque, né? Aqui o estoque. Eu quero saber quantos itens eu tenho cadastrado aqui nessa minha planilha. Eu poderia contar aqui, porque são poucos. Mas e se eu tiver uma planilha com 200, 300 itens cadastrados? Não vou ficar contando quantos eu tenho, né? Então, nós podemos usar uma função que faça isso para nós. E essa função se chama conte valores. Então, eu vou colocar aqui, total de itens cadastrados. Aqui eu vou fazer assim. Para usar a função, sempre eu preciso usar o sinal de igual. Quando eu uso igual, indica que eu estou criando uma função ou uma fórmula. Se eu não colocar o igual, ele pensa que é um texto que eu estou digitando. Então, igual o quê? O nome da minha função. Qual que é a minha função? É conte, ponto. Olha só, ele já mostrou para mim um auxílio aqui. Conte num, conte C, conte Cs, conte valores. Eu quero o quê? Conte valores. Então, não precisa nem eu terminar de digitar. É só eu clicar em cima dessa opção aqui 2 vezes e pronto. Olha só que facilidade. Já veio para cá a minha função. Ó. Conte valores. Valor 1 e valor 2. Esses valores que ele está pedindo aqui é essa lista de itens que eu tenho cadastrado aqui. Esse intervalo. Então, eu posso clicar sobre o primeiro. Ó, o meu cursor está piscando ali. Eu deixo ele piscando ali, clico e arrasto para marcar todo esse intervalo, que foi do A6 ao A22. Depois, eu seguro o Shift, fecho parênteses e dou um Enter. Ele me deu que eu tenho 17 itens cadastrados aqui. Então, dessa forma que eu uso a função conte valores. E a função conte num? A mesma coisa, só que daí o conte num só vai contar números, só o que é valor. Então, eu vou colocar aqui, total de itens cadastrados no estoque. Ele vai contar, ele não vai me dar o total do estoque aqui. Então, eu vou usar novamente, igual, conte, ele já abriu para mim todas as opções do conte. Eu quero agora o conte num, então, clico 2 vezes sobre o conte num. Abriu o parênteses, eu venho aqui e seleciono esse intervalo, do C6 ao C22, e fecho parênteses, dou um Enter. Também eu tenho 17 itens cadastrados ali. Ah, eu errei, preciso arrumar isso daqui. É só você clicar em cima da célula,
Aqui na barra de funções, você vem e faz a correção. Ou então, você clica em cima e pressiona o F2 no teclado. Ele vai abrir aqui para que você faça as alterações também. Também vocês podem usar assim. Se você não quer vir aqui e selecionar esse valor, você pode digitar. Se você souber, ó, C6, 2 pontos, e o que mais? C22. C22. Então, eu posso digitar os endereços usando os 2 pontos, porque os 2 pontos quer dizer de um até outro, ou então eu posso usar ponto e vírgula dizendo que é um e outro. Eu quero contar o C8 e o C10. Lógico que não vai ter muita utilidade isso nesse caso, né? Mas aí ele me falou que é 2, porque eu usei o ponto e vírgula. Então, os 2 pontos é de um até o outro, e o ponto e vírgula é um e outro. Vou apagar isso daqui e vou selecionar novamente aqui a minha lista. Prontinho. Então, essa é a função conte num e conte valores, como vocês vão usar ela. O máximo, eu quero saber qual é o produto da minha lista que tem mais peças no estoque. Então, eu vou usar maior estoque. Vou colocar assim. E vou usar a função máximo. Então, igual máximo. Quando eu começo a digitar, ele já mostra aqui para mim também na lista, né? Então, eu vou escolher aqui máximo, vou clicar 2 vezes, vou entrar com os endereços. Posso arrastar aqui na lista ou digitar os endereços. Qual é o máximo? É o 62, que é esse daqui, ó. Aí, se eu quiser, eu posso vir aqui por uma corzinha para destacar. Esse é o que eu tenho mais peças no estoque. Eu quero o que tem menos peça no estoque. Então, menor estoque. Aqui eu só estou pondo um título, tá? Você pode pôr qualquer título que você quiser. Que é o mínimo. O igual mínimo. Aqui na lista, vamos ver se ele me mostra mínimo aqui, ó. Então, clico 2 vezes e digito os endereços. Aqui está muito comprido para mim pegar, então eu vou digitar, que é o C6, 2 pontos, e o C22. Fecho parênteses, dou um Enter, é o que tem 3. Quem tem 3 é esse aqui. Então, também vou deixar ele destacado aqui. Certo? Então, ó, o mínimo vai extrair o quê? O menor valor, o menor número da lista de endereços que você colocar. O máximo vai extrair o maior valor da lista de endereços que você colocar. O mínimo e o máximo. E também nós temos a função média, que também entra nas funções estatísticas. Eu quero saber qual é a média do estoque. Então, eu vou fazer o seguinte, vou pôr uma linha aqui e eu quero saber a média de estoque. Vou fazer embaixo dele aqui mesmo. Vai funcionar da mesma forma, igual média. Então, ele já me trouxe aqui também, ó, média. Clico 2 vezes e vou entrar com os endereços. Posso selecionar ou digitar os endereços. Dou um Enter, a média de estoque é 11. Ele colocou um monte de casas decimais, eu posso diminuir para deixar somente 2 aqui, né, no diminuir casas decimais. Vamos abrir outra planilha? Vou abrir uma outra planilha, deixa eu pegar aqui, alunos, vamos ver. O que tem aqui na planilha alunos? Ah, tem das médias, olha só, para calcular a média. Então, eu tenho a nota do primeiro, segundo, terceiro e quarto bimestre. A média, vamos lá. Eu posso usar, digitando, que nem eu já mostrei, ou aqui eu tenho essa ferramenta que eu posso usar também. Clico aqui no cantinho dela e uso, ó, ela está aqui no grupo edição, da guia início, clico aqui e escolho média. Se ele não te deu o endereço correto aqui, você seleciona e dá um Enter. Aí ele me dá
a média desse aluno aqui. Agora eu quero a média dos outros alunos. Vou ter que fazer um por um? Não, né? Lembram da alça de preenchimento? Clico no cantinho quando ficar essa cruzinha preta com a alça de preenchimento e arrasto. Dessa forma, eu vou calcular a média de todos os outros. Pode ver que ele já mudou de endereço, ó, B4, E4, B5, E5. Olha só aqui o endereço. Ó. Vou clicando na célula, ele vai me mostrando o endereço lá em cima. E já me deu a média de todos eles. A maior nota. Quero saber a maior nota. Qual função eu uso? Máximo. Vamos ver se eu tenho ela aqui na lista? Aqui na lista tem sim, ó, max. Então, clico aqui. Vou marcar o endereço, porque é só até o quarto bimestre, eu não quero que a média entre, e dou um Enter. Pronto, vou copiar através da alça de preenchimento. Agora a menor nota. Mesma coisa. Vamos ver se eu tenho aqui na lista. Tenho também, mínimo. Marcar o endereço, que eu quero somente aqui. Dou um Enter e copio para baixo para os demais. Aí eu sei a média do aluno, a maior nota do aluno e a menor nota do aluno. Ficou uns aqui sem, então vamos arrastar também através da alça de preenchimento. Ok? Agora eu quero saber quantos alunos eu tenho cadastrado aqui na minha lista. O que eu vou usar? O conte valores igual, esse eu não tenho aqui na lista, vamos ver se tem. Não, só tenho contar números, então vou ter que digitar ele. Igual, conte, já abriu para mim, clico 2 vezes. Qual que é o endereço? É esse daqui, até o 23, do A3 ao A23. Dou um Enter, tenho 21 alunos cadastrados aqui na minha lista, certo? Então, dessa forma que vocês vão estar usando essas funções. Todas essas que eu expliquei, o conte num, o conte valores, o máximo, o mínimo e o média, são funções estatísticas. Você pode digitar ou você pode usar essa ferramenta para pegar as que tem aqui, ou quando você está digitando, que ele já mostra, você escolhe lá. Por essa aula é só. Um grande abraço e até a próxima aula.